continuar aqui os exemplos, as soluções. Caso 1, tá? Vamos partir da equação característica e ver quando isso acontece. Então, primeiro exemplo 1 para o caso 1. Considera essa equação diferencial aqui. Y, duas linhas, mais menos 3y' mais 2y. Lembre-se que esse estudo é para equações diferenciais de ordem 2 com coeficientes constantes homogêneas, né? Ou seja, equações dessa forma aqui, né? Esse aqui é um A, y', volta na aula anterior, no vídeo aula anterior, lembra lá que a definição é essa, mais CY igual a 0. Ela é homogênea com constantes A, B, C e 0. Então, a equação característica é da forma A² mais BM mais C, onde A é 1, B é menos 3 e C é 2. Vamos lá. Olha para a equação, monta a equação característica. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter a equação característica A, nesse caso, é 1, então vai ficar m² mais B, que é menos 3m, mais C, que é 2, igual a 0. Tá? Essa é a equação característica. Agora, como é que resolve? Acha as raízes do polinômio. Né? É um polinômio de grau 2 aí. É uma equação de Bhaskara, né? Voltando lá no ensino fundamental, né? Vai ficar assim, ó. M é igual a menos ABC, que é o menos B, 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, mas delta é B ao quadrado menos 4AC, então dá 9 menos 8, dá 1. Então mais ou menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2A. Então daqui que a gente tem que as soluções podem ser M1 é 3 mais 1 sobre 2, ou melhor, vou pegar a menor primeiro, 3 menos 1 sobre 2, que é 1, e M2 é igual a 2, né? 4 sobre 2, que é 2. Bom, mas e se eu pôr M2 igual a 2, 1 e M1 igual a 2? Tem problema, vai ficar trocado, mas C1 e C2 são constantes a serem determinados. Então o conjunto de soluções é o mesmo, independente se ele escreve numa ordem ou na outra. E lembrando que solução geral para nós é o conjunto de soluções, né? Porque C pode variar à vontade aí, né? Tá? Então são todas as possíveis soluções a fórmula é desse jeito. Um desses três jeitos, né? Nesse caso, qual que é o caso? Qual situação nós chegamos, né? Bom, duas soluções reais. Então é o caso 1, né? Duas raízes reais. Não é nem única raiz real, nem complexa. Com duas raízes reais, como é que resolve isso? Usa a fórmula. Então daí, solução geral vai ser da forma y de x igual a C1 e a M1x, mas M1 é 1, então fica EAX mais C2 e a M2x, que é 2x. Pronto, é só isso, né? É só isso, tá? Agora tem que substituir lá e verificar que satisfaz a equação diferencial. Tá? Então eu vou deixar de exercício de participação isso. Um exercício de participação. Vou chamar essa equação aqui da equação 1, né? Tá? Então, verifique. Letra A. Bom, primeiro, a gente supôs, mas vamos fazer um pouco de trabalho em braçal, né? Vamos verificar que isso aqui é verdade? Tá? Então, primeiro verifique que, primeira coisa, verifica o seguinte, tá vendo só essa função aqui? Ela também é solução, tá? Só que ela não gera todas as soluções, mas ela sozinha é solução. Então essa aqui e essa aqui são soluções. São particulares, mas são soluções, tá? Verifique que y1 de x igual a c1 e elevado a x e y2 de x igual a c2
elevado a 2x, que são essas duas aqui, né? C1 e ax e C2 elevado a 2x, são soluções de 1. E tem A, né? Então, temos aí duas soluções. Ora, o que eu vou descrever agora é o seguinte. Você tem que verificar que se eu tenho duas soluções de uma equação diferencial, a soma também é a solução. Então, para isso, eu vou pedir o seguinte, verifique que, então, usa esse fato aqui, sabendo que a derivada em relação a x de y1 mais y2 é igual à derivada de y1 em relação a x. A derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aí vem lá do cálculo 1, lá do curso de cálculo 1, tá? Derivada da soma é a soma das derivadas. Essa é a primeira, mas a derivada é a segunda também. A segunda derivada da soma é a soma das derivadas. E repete isso, né? Aplica duas vezes, vai acontecer isso aqui. Vai ficar que a derivada segunda da soma também é a soma das derivadas das segundas. Então, sabendo disso, verifique que sabendo disso aqui, verifique que a y como soma também é a solução. Tá? Então, o que você faz? Verifica que para qualquer fórmula geral, se essa é a solução, como isso aqui é verdade, isso é verdade, você substitui e vai ficar A vezes a segunda derivada das duas, B a segunda derivada das duas e C a segunda derivada das duas. Tudo que tem y1, você põe de um lado. Tudo que tem y2, você põe assim. Então, fica primeiro fator, segundo fator igual a zero. Tá? O primeira componente, segunda componente igual a zero. Aí você pega, bom, se uma componente é solução, então ela inteira é zero. A segunda componente também é zero. Logo a soma das duas é zero. Aí você conclui o item B. Disso vai seguir imediatamente que o item C é verdade, que é a soma das duas, que é essa equação aqui, é a solução. No fundo, tem uma ideia mais geral, que é o seguinte: soma de soluções de equações diferenciais também de homogênea, tá? Não homogênea. Linear homogênea. Então, dada uma equação linear homogênea, a soma delas também é a solução. Dá para verificar isso, teorema. Multiplicar uma solução por uma constante também é solução. Por isso que fica sempre C vezes alguma coisa. Multiplicar uma solução da equação linear homogênea. É por isso que a gente chama de linear. Porque se eu tenho uma solução, a soma também é solução. A multiplicação por uma constante é solução. Isso lembra, soma e multiplicação por constante, lembra espaço vetorial, lá da álgebra linear. Significa que as soluções de uma equação diferencial formam um espaço vetorial. Então, elas admitem, né, que a soma e a multiplicação continuem sendo a equação diferencial, fechado para essas operações. E satisfaz todas aquelas condições lá de espaço vetorial. Então, são um espaço vetorial sobre o corpo dos reais. Tá? Então, funções, nesse caso, são os vetores, são as soluções das equações diferenciais. Incrível, né? Tá? Então, é por isso que a gente chama de linear, porque elas vale a soma, vale a multiplicação. Então, isso aqui pode ser chamado de operador linear. Né? Tá bem, pessoal? Então, só fazendo um esboço, o importante é você perceber então, que quando você somar as soluções, você tem novas soluções. E é por isso que a solução geral é dada por soluções particulares. Daqui a pouco, isso vai aparecer de novo no caso 2 e no caso 3. Então é bom a gente já ter essa noção aí, essa ciência. Né? Então, o exemplo 2 agora. No exemplo 2, o que nós vamos ter? Uma equação onde vai acontecer o que estava escrito aqui. Eu acabei de apagar. Uma única raiz real. O delta da equação de Bhaskara é zero. Né? Tá? Então, fica assim, ó. Pegar um exemplo onde isso acontece. Exemplo 2, pega y' mais 2
y mais y igual a zero. Tá? Então essa é a equação diferencial 2. Tá? y2' mais 2y' mais acho que aqui é 1 mais 1. Então nesse caso tem A, B e C, onde A é 1, B é 2 e C é 1. Então a equação característica, neste caso aqui, vai ser ser 1, que é o m ao quadrado, mais 2m, mais 1 igual a 0. Então essa é a equação característica da equação diferencial. E vamos tentar achar a equação de base, que vai ficar delta, que é o b ao quadrado, que é 4, menos 4ac deu 0. Então delta lá da equação de base deu 0. Então só tem uma raiz. Tá? Nesse caso aqui, as raízes só tem uma raiz. Tá? Que é a seguinte raiz. M1 igual a 1. Substitui 1 lá, você vai ver que está certo. Né? Vai ficar 1 ao quadrado mais 2m mais 1 igual a 0. Não deu certo, então tem alguma coisa errada aí. Aqui é para ser um menos 1. Tem menos 1. Não, também, tanto faz. Aqui também dá. Só que é menos 1, né? Também é, só que é menos 1. Vai ficar menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vai dar menos 1. Tá? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 mais 1 igual a 0. Isso é verdade. Então essa é a raiz dessa equação característica. Ora, o que a fórmula diz? Eu apaguei, mas estava aqui. Pode voltar o vídeo um pouquinho, vai estar lá. A fórmula diz que, para esse caso, a solução geral, vamos guardar essa fórmula aqui. Então vamos apagar e depois a gente volta. Né? Tá? Então, se cair nesse caso de ter uma única raiz real, a solução geral é y de x igual a C1 e elevado a M1x, nesse caso M1 é menos 1, então vai ficar menos x, mais, lembra, ó, se eu pôr C2 e elevado a M2x, o M2 é o M1, que é o menos 1. Ficou menos x de novo. Já comentamos, não funciona. Então o que a gente põe aqui? O x funciona. Tá? Essa é a solução geral, onde C1 e C2 são constantes. Então, exercício de participação, verifique que essa equação é a solução geral. Tá? Na verdade, mesma da anterior. Verifica que essa é, que essa aqui é, portanto a soma é pelo mesmo critério. Né? Vamos colocar também o exercício. Verifique que y1 de x igual a c1 e elevado a menos x e y2 de x igual a c2 e a menos x. C2x, né? É a solução de 1. Tá? Na verdade, pelo item B, o item B continua válido, pode resolver ele para qualquer solução y1 e y2, verifique que a soma de soluções também é a solução. Logo, se essa é, a soma delas também vai satisfazer, né? Daqui em cima a y também vai satisfazer essa equação. Tá? Então, como é que você vai verificar isso? Vai substituir na equação e vai verificar que está zero. Para essa, para qualquer constante real C, e para essa, para qualquer constante real C2. Faltou o terceiro caso, então, que é o caso de raízes complexas. Exemplo 3. Qual é a equação? Essa aqui. São duas linhas.
mais 2 igual a 0. Bom, mesmo contexto, é uma equação diferencial linear ordinária de ordem 1 com coeficientes constantes, de ordem 2 com coeficientes constantes, homogênea, porque isso quer dizer. Mesmo raciocínio dos anteriores, aplica enquanto polinômio característico. O polinômio vai ser m. Então, a, b, c, a, m ao quadrado, mais menos b, m, mais c, igual a 0. Ok. E aí, quais são as raízes desse polinômio? Bom, vai ficar que m, tá? Então, a equação, o polinômio é esse, né? O polinômio é esse. A equação característica aqui é a outra, né? Então, as raízes, vamos chamar de equação característica. Isso aqui é bem legal porque essa teoria funciona bem assim, mas existe, assim como lá no ensino médio você tem, primeiro você aprende equações, depois você aprende sistema de equações, né? Mesma coisa aqui, então primeiro você aprende as equações diferenciais, mas depois você vai ver sistema de equações diferenciais. Aí quando você vê o sistema, se ela for linear, você representa por uma matriz que multiplica as derivadas parciais, a matriz, o vetor coluna. Aí você, lá vai ter alguma coisa chamada exponencial da matriz, tá? E vai também aparecer uma equação característica que envolve a matriz aqui, tá? Então tem o polinômio característico da matriz das soluções do sistema. É muito semelhante a isso aqui, né? É bem legal porque o sistema já é mais prodigioso. Por exemplo, com um sistema de equações diferenciais, você monta o modelo chamado de SIR, que é um modelo que descreve comportamento de vírus, por exemplo, tá? Paramento de vírus na população. O pessoal usou isso aqui para estudar a Covid. Tá? Você pesquisa lá, modelo SIR para estudo do coronavírus, tá? Espalhamento da Covid-19 na população, numa certa população. É modelado por um sistema de equações diferenciais. Não é só uma, são mais de uma equação diferencial que modela outros fatores. Né? Não é que não dá para modelar com uma equação diferencial, dá, mas só que fica mais... Se você põe equações de ordem 1, fica computacionalmente mais fácil de exprimir do que se for de ordem maior. Equações de ordem maior pode ser escrita como um sistema de equações de ordem 1. Tá? Então, não dá tempo de comentar tudo isso, como é que se escreve o sistema, por que isso é reduzido, mas lá ele escreve como um sistema de equações diferenciais, né, de ordem 1, acho que são lineares até, de EDOs lineares. E o legal daqui é que se você dar mais uma pesquisada na literatura, você vai ver que existe um monte de modelagem computacional para isso aqui. Existe até um monte de programa pronto já usando esse modelo. O modelo mais complicado um pouquinho, chamado SIR, também aparece lá. E tudo parte do pressuposto que a gente consegue entender pelo menos as equações do jeito mais simples, né? Para depois passar para o sistema. Né? Na verdade não é bem vírus, é dinâmica do espalhamento na população. Né? E tem, usando inteligência artificial para tentar prever os coeficientes aqui da equação antes de tentar modelar, um monte de coisa aí que o pessoal já fez para esses modelos aqui, tá? Então dá para fazer muita coisa, mas para chegar lá você entender o beabá, né? Vamos continuar aqui, tá? Então vamos lá, ó. E esse modelo, como é que vai ficar? A equação de Bhaskara, nesse caso, vai ficar menos b, que nesse caso é 2, mais ou menos raiz quadrada do delta. Só que o delta é b ao quadrado, que é 4 menos 4ac. Dá 4 menos 8. Dá menos 4. Sobre 2. 2a, né? Que é 2. Bom, tá vendo que aqui tem o menos 4? Se fosse lá no ensino secundário, no ensino fundamental, primário, como chama? Fundamental, né? A gente parava por aqui, né? Não tem raiz. Deu problema, né? Mas a gente vai além, porque daí no final do ensino médio já tem números complexos. Então, olha só, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. 2 mais ou menos a raiz de menos 4. Mas menos 4 é 4 vezes menos 1. Você escreve no quadro separado, fica raiz de menos 1 só. Assim, ó. Tá? Pode fazer isso com os números complexos. Fica 2 raiz de menos 1. Só que esse raiz de menos 1 é o que a gente chama de i, a unidade complexa. Então, na verdade, é 2i. Esse aqui é 2 mais ou menos 2i sobre 2. Tá vendo só que legal? A gente aprendeu aí, lembrou como é que acha as raízes de um polinômio de ordem 2, né? Isso
estudamos só para o vestibular, já foi esquecendo. Né? Ó, então vai ficar assim, ó, que M1 vai ser a parte positiva, 1 mais I sobre 2, né? 2 mais 2I sobre 2, que vai ficar só, divide por 2, fica 1 mais I, M2 é igual a 1 menos I. Volta um pouco o vídeo no começo da aula, quando estavam as fórmulas no quadro, você vai ver que nesse caso, nós chamamos isso aqui de M1 é igual a alfa mais I beta, e M2 tinha que ser igual a alfa menos I beta. Eu falei lá na videoaula passada que quando você tem raízes de um polinômio, pelo teorema fundamental da álgebra, tá? Diz que se o polinômio tem grau 2, ele tem duas raízes complexas, ou não, na verdade é assim, né? Ele tem duas raízes, mas considerando a multiplicidade da raiz. Então, por exemplo, considerando a multiplicidade, seriam duas, mas você pode ter duas raízes reais distintas, beleza? Foi o primeiro caso. A mesma raiz real, que é esse caso aqui, tá? A mesma raiz real, que a gente pensa que tem multiplicidade 2, por isso que, nesse sentido, teorema fundamental da álgebra. Ou, se for complexa, é a raiz e a conjugada dela. Tá aqui, ó. Ela e a conjugada dela. Tá? O terceiro caso. Então, nesse conjugado, a gente chama de alfa a primeira e beta a segunda. Se quiser pôr o sinal invertido também, o negativo também dá certo. Não faz diferença nenhuma. Você pode chamar tanto beta de menos 1 como beta de 1. Todos os dois vão produzir soluções das equações diferenciais. Tá? Mas vamos chamar aqui essa parte, ó, alfa mais I beta. Então, eu vou chamar, aqui tiver a parte positiva. Então, nesse caso, quanto é que é o alfa? Nesse caso, tá? Vai ficar que alfa é igual a 1 e beta também é igual a 1. Aí, isso é feio de fazer, mas por questões de tempo, né? A gente vai direto jogar na fórmula já, né? Sem ficar muito em detalhes do porquê a fórmula. Não é legal decorar a fórmula, mas vamos ter que fazer esse procedimento, tá? Vamos direto para a fórmula. A fórmula diz, estava aqui no quadro, volta o vídeo, estava nessa posição aqui, que se eu tenho duas raízes complexas, então a solução geral é da forma, então, ó, a solução geral de 3 é y de t é igual a e elevado a alfa, que nesse caso é 1, x, e elevado a alfa x vezes c1 cosseno do beta x, que nesse caso é x, mais c2 seno do beta x, que nesse caso é x. Onde c1 e c2 são constantes. Bom, eu poderia escrever assim, ó. C1 e elevado a x cosseno x mais C2 elevado a x seno x. Né? Ou seja, escrever duas soluções, C1 e C2. E, análogo ao exercício de participação aqui, mesma coisa. Verifica que C1 e ax cosseno x é a solução de 3 e C2 seno x elevado a x é a solução de 3. Aí, por aquele raciocínio lá que a gente viu no último exercício de participação anterior, a soma de soluções também é a solução, portanto, isso aqui é a solução, verificando cada uma daquelas etapas. Tá? Então, outro exercício de participação. Verifique que y1 de x igual... Só essa primeira parte. C1 e elevado a x cosseno x e y2 de x igual a c2 elevado a x seno de x são soluções de 3. Legal, né? Então verifica lá, todos os dois são soluções de 3. Disso aí você conclui que a soma de soluções, né, y1 mais y2 também é, por isso é certo. Como é que eu sei que ela é a solução geral? Aí tem que verificar lá que tem a ideia de linearmente independente. Eu falei já que a família de soluções forma espaço vetorial, então faz sentido perguntar se os vetores desse espaço vetorial são linearmente dependentes ou não. Tá? Todas essas soluções que eu chamei de y1 e y2, dos 3 exemplos anteriores, são o que a gente chama de vetores linearmente independentes. Tá? Por isso formam soluções dessas equações diferenciais e a soma de vetores LI forma uma base lá. Nesse caso, a dimensão do espaço é 2. Né? Então tem 2 vetores da base que
formam uma base. Geram todas as outras soluções do sistema. Tem outras bases? Tem outras bases. Tá? Pode ser que as soluções apareçam diferentes. A família de soluções é a mesma, que é essa soma. Mas a base muda, então muda o modo de escrever a solução. Então, às vezes, você pode encontrar uma resposta que se exprime de um jeito diferente da resposta de outra pessoa. Porém, quando a gente pega o problema de valor inicial, as constantes vão ficar fixadas, né? E aí a expressão para a resposta é a mesma. Mas a família de soluções pode ser outra. Tá? Por exemplo, se a gente toma beta como sendo a parte positiva, 1 dá aquela família. Se eu ponho beta igual a menos 1, dá a mesma família, porém a expressão fica menos aqui, menos x, menos x. Também é a solução, com menos aqui. Porque a base é outra. Tá? Então tem essas nuances aí que não vai dar tempo da gente trabalhar, mas que vai. Tá? Então com esses exemplos, com esses exercícios aí, e esse exemplo, a gente é capaz de resolver então a respectiva seção. Acho que é a 4.3, né, do livro, 4.2, tá? Que está lá na lista de exercícios. Agora falta só entender o caso não homogêneo, que ainda falta estudar. Não, vamos deixar para a semana seguinte só para entender esse restante desse caso. Tá? É o terceiro caso para esse tipo de equação diferencial. Bom, na videoaula anterior, a gente abriu a aula falando dos problemas aplicados, de ordem maior do que 1, né? E falamos do problema massa-mola. Tá? E aí apareceu, do nada, assim, a gente chutou uma solução que envolvia cosseno e seno. Como a gente chegou nessa solução, eu não contei. Então agora é a hora da gente comentar disso, né? Tá? Então tem a ver com esse tipo de equação aqui, que apareceu cosseno e seno. Né? Tem a ver com esse tipo. Tá? Então vamos voltar lá para a gente encerrar essa família de exemplos aí? Então vamos lá, exemplo do sistema massa-mola. De novo, é o sistema Olha só, o sistema massa-mola, ele é modelado por uma equação diferencial, um problema de valor inicial da forma dx dt igual a menos k, onde k é positivo, é a constante de Hooke, constante de elástica da mola, x, tá? Onde m é uma massa positiva, k é uma constante positiva, e é dessa maneira aí. Esse é o sistema massa-mola, a modelagem dele, né? Onde, tá vendo que aqui tem na verdade é derivado de ordem 2. Né? Tá vendo que tem uma derivada de ordem 2? Então, precisa de quantas condições iniciais? Então, para esses problemas aqui, sempre que tiver uma condição inicial, um problema de valor inicial, ele vai ser dado por duas condições iniciais, né? A posição, por exemplo, na física, a posição inicial, x de 0 igual a x0, e a velocidade inicial, que eu vou chamar aqui de x' de 0 é igual a um certo v0. Ou as condições iniciais do TVI. Tá? Então, esse é o nosso primeiro problema de valor inicial aplicado aqui que a gente tem. Na verdade, tem aquele lá da movimento uniformemente variado. Né? A gente já tinha visto algo assim, só que não era trivial resolver aquela equação diferencial. Esses métodos não funcionam lá, né? Porque aquele problema lá do uniformemente variado não é um problema de homogêneo. Então, por isso que as soluções não estão enquadradas aqui, né? Esse aqui são todos problemas homogêneos, em particular esse também é um homogêneo. Né? Então, esse é um problema de valor inicial, um PVI. Tá? Então, claro que aquele lá a gente resolveu a integral duas vezes e beleza, mas não dá para fazer desse jeito, né? Esse aqui tem que resolver assim. Tá? Vamos tentar fazer aí. Ó, então, como é que fica? Para esse PVI aí, nós vamos ter a mesma coisa, encontrar isso aqui, né? Ó, vamos ver como fica. Ó, a gente supôs lá que K sobre M era 1. Tá? Se você voltar lá no comecinho da videoaula anterior, vai ver lá que K sobre M é 1 aqui. Vamos deixar assim mesmo, dá para resolver. Tá? Claro, supondo que K e M sejam constantes, M não nulo e K positivo. Né? Bom, então nós temos o PVI. Não, vamos escrever isso aqui na forma da equação linear, que a gente conhece, a padrão, fica assim, ó, D2x dt2 mais 0 dx dt mais aqui k sobre m x igual a 0. Tá vendo por que eu disse que é homogênea? Porque essa parte é 0. Tá? DO linear homogênea de ordem 2 com coeficientes constantes. Mais do que isso, nesse caso aqui, ó, esse k é positivo, então esse aqui é maior ou igual a 0. Vamos usar isso. Tá?
Na verdade, é estritamente maior que zero. Bom, então vamos ver qual é o polinômio característico, ou equação característica. Vai ficar A, que é 1, M ao quadrado, mais B, que é 0, M, mais C, que é K sobre M. Ah, aqui tem um problema, né? Esse M pode causar confusão com esse M. Então vamos trocar aqui um M maiúsculo. Pronto, tem problema. Aí, ó. Mais Kzinho sobre M igual, onde M é a variável da equação característica. Bom, nessa equação aqui vai obter, como isso aqui é zero e essa parte é sempre positiva, nós vamos obter então que M tem que ser igual a mais ou menos a raiz de menos K sobre M. Opa, mas isso aqui é positivo, então isso aqui é a raiz quadrada do número negativo. Então, na verdade, vamos escrever assim, é mais ou menos a raiz de K sobre M vezes a raiz de menos 1. Só que a raiz de menos 1 a gente chama de I, né? Vezes I. Então, é aquele caso lá das duas soluções complexas, o caso 3. Então, a gente sabe, no caso 3, que a solução geral, esse aqui, então, é o beta, tá? Pode ser mais beta ou menos beta, todos os dois produzem soluções, só que na hora de escrever a solução geral vai ficar diferente, porque a base das soluções é diferente. Porém, quando a gente substitui valores aqui, dá a mesma, né? No problema de condição inicial vai dar a mesma solução. Essa coisa de base, pessoal, é álgebra linear, tá? Você tem que entender bem os conceitos, depois fica deficiente lá na frente. Então, tem que entender bem o que é base, espaço vetorial e tal, que agora não são mais vetores lá da geometria analítica, um pouco mais geral. Os vetores são funções. Então, você tem que estudar bem essas coisas, senão depois fica confuso de entender. Mas a gente não vai ter tempo de falar disso, tá? Da abordagem da álgebra linear para IDO. Mas o curso de equações diferenciais qualitativo, que estuda essas coisas, é basicamente álgebra linear e um pouco de análise do RN, que é uma coisa parecida com o cálculo, né? Então, o cálculo mais analítico ali, verificando as propriedades do cálculo. Isso é um curso qualitativo de equações diferenciais, é basicamente usar essas duas áreas de conhecimento. Tá? Vamos lá. Então, a solução geral, com B aqui, e alfa é zero, tá? Beta é isso aqui, alfa é zero, vai ser da forma. Nesse caso é x, tá? Então, x de t igual a e elevado a alfa t, mas nesse caso é 0t, então vai dar 1, vezes C1 cosseno de beta, que é a raiz de m sobre, opa, ao contrário, né? Raiz de k sobre m t, mais C2 seno de raiz de k sobre mt. É assim, tá? A solução geral é dessa forma. Tem outro parênteses daqui, né? C1 raiz mais C2 seno raiz. Bom, mas C1 e C2 é a solução geral. Eu quero a solução particular, satisfaz o PVI. Então, é a primeira vez que a gente resolve o problema de valor inicial, né? Na lista de exercícios tem alguns lá. Acho que são só dois que eu coloquei, né? Mas tem que saber, né? Então, você vai achar soluções dessa forma, seja do tipo 1, 2 ou 3, vai ser sempre dessa forma. Tem que encontrar o C1 e o C2. Vamos encontrar eles? Nesse caso, aqui o T dentro do parênteses. E T aqui. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. X de 0 vai ficar e elevado a 0, que é 1, igual a x0. Isso vai implicar o equivalente a dizer que C1 cosseno de 0, que é 1, mais C2 seno de 0 vezes isso, porque t é 0. Então, fazer isso igual a x0 é fazer C1 cosseno de 0 mais C2 vezes seno de 0, que é 0, igual a x0. Então, e o que mais? Bom, eu sei o seguinte, que x' de 0 é a derivada de x de 0. Então, vai ficar e elevado a 0, dá 1, C1 cosseno, derivado do cosseno de 0. Vai ficar menos C1 cosseno de 0. Que é derivado, desculpa, que é derivado do cosseno, é menos seno, né? Menos C1 seno, derivado do cosseno é menos seno. Então, deriva e calcula em 0. Derivado do cosseno é menos seno de 0. Mais C2 derivado do seno, que é cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1.
e o seno de 0 é 0. Então, fica aqui x', isso aqui, se eu fizer x' de 0 igual a V0, vai acontecer que C2 vezes cosseno de 1 tem que ser igual a 0. O que vai implicar que C2 é igual a V0. Então, essa é a solução geral e essas são as soluções com as condições iniciais, a solução do problema de valor inicial. Então, a gente vai obter que C1 tem que ser x0, C2 tem que ser igual a V0, portanto, a solução do problema de valor inicial, né? Solução é da forma y de t, ou x de t no caso, é igual a C1, exponencial desaparece, fica C1, que é x0, cosseno da raiz de k sobre mt, mais V0 seno, fica mais o quadro não está cabendo aqui, né? Tá? x0 cosseno mais V0 seno. Verifica lá, ó, substitui x de 0 aqui, vai ficar seno de 0 vezes 0, fica só x0, primeira condição inicial. X' de 0 vai ficar derivado do cosseno, vai dar seno no 0, vai ficar só isso aqui, vai dar exatamente o V0. E substituindo isso aqui nessa equação, você verifica que também vai. Tá? Essa vale, então a soma vai. Tá? Ora, no caso lá, a gente tinha K sobre M igual a 1. Então lembra que eu falei lá no começo da videoaula passada, verifique que x0 cosseno t mais v0 seno t é a solução daquele problema. A solução geral é desse tipo aqui. Tá, pessoal? Então com isso a gente tem aí essa noção da solução geral e um problema de valor inicial envolvendo a equação diferencial de ordem 2. O mesmo vale para o caso 1 e 2, né? O que eu queria observar é o seguinte, que quando você tenta resolver o problema de valor inicial nesse caso aqui, você nota que quando você substitui esse problema de valor inicial, você tem um tipo de equação que envolve C1. O outro, você tem um tipo de equação que envolve C2. Então você tem duas equações e duas variáveis. Então você tem um sistema de equações simples mesmo, né? De duas equações e duas variáveis. Tá? Isso vai sempre acontecer. Se for de ordem 3, um problema de valor inicial para uma equação diferencial de ordem 3, você vai ter 3 equações e 3 variáveis, aí você vai resolver para achar a solução do problema de valor inicial. E assim por diante, para qualquer dimensão. Tá? É claro que, às vezes, resolver essa equação aqui já é um desafio, né? Esse sistema, né? Pode ser um desafio se o sistema não for linear, né? Tá? Mas isso não é algo que nós não vamos ter a oportunidade de discutir aqui. Bom, então, pessoal, vamos dar mais um andamento aqui, que é o seguinte. Durante esses 3 exemplos que eu comentei, eu falei, ó, sempre no exercício de participação, eu falei, toma a solução C1, toma a solução C2, verifica que elas são, depois verifica que as somas são. Aí eu falei que isso dá noção já de que o conjunto das soluções, que são funções, na verdade, de uma EDO linear aí, com coeficientes constantes, formam um espaço vetorial, né? Se for homogêneo. O que significa isso? Quando você tem um espaço vetorial, você tem lá, você pode dizer se os vetores são linearmente independentes ou não. Significa que ela é a fórmula lá, A1 vezes o primeiro vetor, A2 vezes o segundo vetor, está igual a 0, se somente ser cada um dos coeficientes é 0. Tem uma regra para verificar isso, né? Você fala assim, as soluções são linearmente dependentes ou linearmente independentes, tá? Quando você tem duas soluções linearmente independentes, se você soma, você produz uma nova solução. Então, se você constrói duas soluções gerais, envolvendo C1 e C2, você soma, você gera todas as soluções. Por isso que você tem uma solução geral. Tá? Então, eu vou observar isso aí para encerrar então, nossas aulas dessa semana, que é o seguinte. Observação. Tá? Observação. Para uma EDO, na verdade não precisa nem ser coeficientes constantes, só homogêneo, tá? Então, para uma equação diferencial ordinária linear homogênea, dessa forma aqui, ó, A
a nx y a n mais a 1x derivada de ordem 1 mais a 0x, tá? Então, ó, aqui tem um y, né? A 0x y. Ó, é uma equação diferencial ordinária, aqui de ordem n, tá? É linear porque não envolve potência, essa é a derivada enésima, tá? Na notação de Leibniz. A só depende de x, os coeficientes aí só dependem de x, são funções, né? Então, para essa EDO linear homogênea, porque ela é igual a zero, o que vale? Vale o seguinte. Se C1, se Y1, Y2 até Yn são soluções. Então, se eu tenho N soluções, então C1, Y1 mais Cn, Yn também é solução. Tá? Então, se eu pego as soluções e multiplico onde CI, onde I vale, são números reais. Então, combinação linear com coeficientes reais aí de soluções também é solução. Pela mesma regra, porque a derivada é linear. Então, vai ficar A0, Y1, C1, mais, tudo isso na primeira. Depois daqui, derivada disso também vai ficar C1, derivada dessa, mais CN, derivada dessa. Vai ficar tudo. Aí você vai separando, pega tudo que envolve C1 e Y1 e põe na primeira, substitui isso nessa equação e vai separando. Tudo que envolve Y1 você põe na primeira, tudo que envolve Y2 e a derivada na segunda, até a YN. Cada uma dessas equações, como isso é solução, se anula. Então a soma disso se anula, ou seja, isso permite verificar que essa expressão produz uma solução para isso aqui. Bom, infelizmente, isso não basta você encontrar uma solução, N soluções quaisquer, para produzir a solução geral. Então, a solução geral é produzida quando você tem soluções LIs, tá? Então, se o conjunto Y1 até Yn é linearmente independente, ou seja, com o espaço vetorial, com o espaço vetorial real, com coordenadas reais, esse conjunto for linearmente independente, então a solução geral vai ser dessa forma, tá? Então, a solução geral é da forma y igual a C1, Y1 mais. Tá? Isso acontece no modo geral. É o que a gente está verificando aqui, pedi para verificar no exercício de participação anterior, né? Que cada uma da C1 e Y1 é da solução e que a solução que era dada pela soma também era. Era para verificar isso aqui, tá? Agora, que a solução geral é dessa forma tem a ver com o espaço vetorial e a base do espaço vetorial. Tá? É um espaço de dimensão N, então você tem N geradores aí, tá? A base tem N. Aí acontece essa questão. Se eu peço a solução geral, pode acontecer de um aluno dar uma solução, o outro aluno também dá outra solução com parâmetros, N parâmetros aí, C1, Cn. E, no entanto, essas soluções, quando a gente olha, parecem distintas. As funções que aparecem aqui, ó, Y1 e Yn, são distintas. Mas todas as duas estão corretas, são soluções gerais, porque a base mudou. Então, a sua solução se escreve de um modo diferente naquela base. Tá? Quando você restringe ao problema de valor inicial, elas ficam iguais. Isso acontece quando a gente falou lá que se eu pego mais, por exemplo aqui, se eu pego mais essa raiz, eu tenho essa solução. Se eu pego menos essa raiz, eu também tenho solução geral. Só que fica menos e menos aqui. Então fica cosseno de menos, que é uma função par, então fica mais cosseno, e a função ímpar fica menos aqui. Também é solução, porque é uma solução geral. Mas quando eu substituir os valores iniciais, acaba dando a mesma coisa. Fica aí de participação verificar que para beta com um sinal negativo também a gente produz uma solução geral e soluções do problema de valor inicial.
Tá, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse estudo aí para equações homogêneas, em particular com coeficientes constantes. E aí, agora, falta só ver aí o que acontece quando os coeficientes não forem constantes, que é o método das variações de parâmetros. Por isso, a gente encerra nosso estudo de equações.